fim da energia solar, como a lei de Trump destruiu a indústria em 2026. Em 2024, a energia solar não era só uma indústria, era a maior promessa dos Estados Unidos para um futuro energético limpo, um setor que crescia exponencialmente, injetando bilhões na economia e adicionando uma capacidade recorde à rede elétrica do país. Empresas como a SunPower eram vistas como titãs, símbolos de uma revolução verde imparável, mas de repente o sonho começou a desmoronar. Como um setor que parecia destinado a dominar o futuro começou a enfrentar uma onda de falências chocantes. Como empresas que antes eram queridinhas de Wall Street acabaram no tribunal de falências, deixando um rastro de dívidas e clientes na mão. A resposta não está em uma única lei, mas sim em uma tempestade perfeita de juros altos, modelos de negócios insustentáveis e mudanças drásticas em políticas estaduais cruciais. Neste vídeo, vamos desvendar o verdadeiro efeito dominó que levou algumas das maiores empresas de energia solar dos Estados Unidos a um colapso ruidoso. Esta é uma história de alerta sobre dinheiro fácil, crescimento a qualquer custo e o fim abrupto de uma era de ouro. Para entender a dimensão da crise, primeiro precisamos voltar para o boom da energia solar americana, que atingiu seu auge entre 2022 e 2024. O grande catalisador foi uma lei histórica, a Inflation Reduction Act, ou IRA. Aprovada em 2022, a IRA foi a maior legislação climática da história dos Estados Unidos, injetando cerca de 370 bilhões de dólares em incentivos para a produção de energia limpa. A peça central desses incentivos era um crédito fiscal de 30%. Para o consumidor, isso significava que o governo cobriria quase um terço do custo de instalar painéis solares. Para as grandes empresas, o crédito tornou o investimento em fazendas solares e novas fábricas uma aposta extremamente lucrativa. O resultado foi imediato. Em 2024, a indústria solar dos Estados Unidos instalou quase 50 gigawatts de nova capacidade, um aumento de 21% em relação ao ano recorde de 2023. A energia solar foi responsável por 2/3 de toda a nova capacidade de geração de eletricidade adicionada à rede do país naquele ano. O setor não estava apenas crescendo, parecia estar redefinindo o futuro energético do país. Empresas como a SunPower, uma pioneira fundada em 1985, e a Sunova, uma gigante do setor residencial, tornaram-se nomes conhecidos. Seus valores de mercado eram inflados por um otimismo contagiante e uma enxurrada de capital de risco. A SunPower, em seu auge, era uma das empresas mais respeitadas do setor. Parecia que nada poderia parar essa ascensão. O dinheiro fluía, as instalações se multiplicavam e os Estados Unidos estavam no caminho para se tornar um líder global em energia solar. Era uma narrativa perfeita de inovação e responsabilidade ambiental. Mas, como a história nos ensina, narrativas perfeitas são frágeis. A mudança de cenário não veio de uma única lei federal, mas de uma combinação letal de fatores econômicos e políticos que expuseram as rachaduras na fundação da indústria. A guerra não foi declarada em Washington, D.C. contra todo o setor, mas sim em decisões do Federal Reserve e em governos estaduais. O primeiro e mais devastador golpe foram as altas taxas de juros. Para combater a inflação, o Banco Central americano aumentou os juros, tornando o financiamento muito mais caro. Isso foi fatal para um setor que dependia de empréstimos baratos tanto para as empresas financiarem suas operações, quanto para os clientes comprarem os sistemas, que podem custar $20 mil ou mais. O segundo golpe veio da Califórnia, o maior mercado solar dos Estados Unidos. Em abril de 2023, o estado implementou uma nova política chamada NEM 3.0. Essa regra cortou em cerca de 75% o valor que as concessionárias pagavam aos proprietários de painéis solares pelo excesso de energia que eles enviavam para a rede. De um dia para o outro, a economia de se ter apenas painéis solares na Califórnia piorou drasticamente, causando uma queda de 45% nas instalações residenciais do estado em 2024. Terceiro, a instabilidade política e as ameaças de novas tarifas sobre componentes importados criaram um ambiente de incerteza. O mercado financeiro, que antes via a energia solar com otimismo, começou a recuar. As ações de empresas do setor despencaram à medida que os investidores percebiam que o crescimento explosivo era, na verdade, uma bolha alimentada por dinheiro barato e subsídios generosos. A estrutura que sustentava todo o setor começou a tremer e as empresas mais frágeis estavam prestes a cair. Com o financiamento mais caro e a demanda em queda nos mercados principais, a indústria solar entrou em parafuso. As empresas que pareciam invencíveis começaram a cair uma após a outra. A queda de um titã, a SunPower,
A SunPower foi uma das vítimas mais simbólicas. Fundada em 1985, era uma das empresas mais antigas e respeitadas do setor. No entanto, a gigante já estava doente. A empresa lutava com dívidas que passavam de 2 bilhões de dólares, uma série de erros contábeis e um produto de armazenamento de bateria que não conseguia competir. Essas vulnerabilidades preexistentes tornaram a SunPower fatalmente exposta ao choque do mercado. Quando os juros subiram e a demanda esfriou, seu modelo de negócios ruiu. Em agosto de 2024, a SunPower pediu concordata, marcando um fim humilhante para uma pioneira da indústria. O castelo de cartas desmorona diante de todos, Freedom Forever. Se a queda da SunPower foi a morte de um titã doente, a falência da Freedom Forever, em abril de 2026, foi a implosão de um modelo de negócios construído sobre areia. Na época, a empresa era a segunda maior instaladora residencial dos Estados Unidos, com um crescimento meteórico. Mas esse crescimento foi alimentado por táticas de vendas agressivas e um modelo financeiro insustentável, acumulando mais de 500 milhões de dólares em dívidas. A empresa ficou famosa por atuar em quase todo o território americano, arrastando uma grande quantidade de vendedores ofertando energia solar sem custo inicial, chamando assim a atenção de clientes em busca de pagamentos mais baratos e que dependiam inteiramente de um ambiente de juros baixos para serem viáveis. Quando o dinheiro ficou caro, o castelo de cartas desmoronou, deixando um rastro de credores em apuros. O custo da instalação já não era mais o mesmo. Ofertas com valores baixos para os clientes, mas a conta não fechava nos custos. A onda de choque continua. A Carnificina não parou por aí. A Sunova, outra gigante com mais de 400 mil clientes, entrou com pedido de proteção contra a falência em junho de 2025, citando as altas taxas de juros e a dificuldade em obter capital. A crise também atingiu setores adjacentes. Em abril de 2026, a Ascent Elements, uma startup de reciclagem de baterias que havia recebido apoio do governo, também declarou falência, citando a perda de financiamento e a forte concorrência. O que antes era um campo de oportunidades tornou-se um cemitério para modelos de negócios frágeis. Em meio a essa devastação, um padrão curioso emergiu. Enquanto gigantes nacionais como SunPower e Freedom Forever implodiam, muitos instaladores de energia solar menores e locais não apenas sobreviveram, como começaram a prosperar. Por que essa diferença? A resposta revela a doença que afligiu as grandes empresas. Os gigantes do setor solar construíram seus impérios sobre 3 pilares frágeis: dívida massiva, modelos de negócios focados em escala a qualquer custo e uma dependência total de dinheiro barato. Eles usaram os incentivos da ira e os juros baixos para crescer o mais rápido possível, muitas vezes com táticas de vendas predatórias e contratos de financiamento complexos. Eles eram como carros de corrida construídos para uma pista perfeitamente lisa. Quando a pista ficou acidentada com os juros altos e as mudanças de política, eles quebraram. Em contraste, os instaladores locais e regionais operavam com uma filosofia diferente. Eles geralmente evitavam dívidas massivas e focavam em um crescimento mais lento e orgânico. Seu negócio era construir uma reputação na comunidade, oferecendo instalações de qualidade e modelos de financiamento mais transparentes, como a compra direta do sistema. Sua estrutura de custos era muito menor. Essa abordagem os tornou muito mais resilientes. Quando o mercado mudou, eles conseguiram se adaptar. Como suas despesas gerais eram mais baixas, eles não precisavam de um volume massivo de vendas para sobreviver. Eles não estavam competindo em preço, mas em serviço e confiança. Essa agilidade permitiu que eles ocupassem o vácuo deixado pelos gigantes. A crise, portanto, não foi o fim da energia solar, mas sim uma correção de mercado brutal que puniu os modelos de negócios insustentáveis. O colapso dos gigantes da energia solar deixou para trás um legado tóxico, e quem está pagando o preço mais alto são os consumidores. Milhares de proprietários que assinaram contratos de arrendamento com empresas como a Freedom Forever e a Sunova agora se encontram em um limbo, presos a pagamentos por sistemas que podem não ter a manutenção ou garantia prometidas. Essa crise serve como um alerta para quem considera instalar energia solar hoje. A dinâmica do mercado mudou e a abordagem do consumidor também precisa mudar. Aqui estão alguns conselhos cruciais. Primeiro, desconfie de grandes empresas com táticas de vendas de alta pressão e promessas de energia solar grátis. Dê preferência a instaladores locais ou regionais com um histórico comprovado e boas avaliações em sua comunidade. Segundo, seja extremamente cauteloso com o financiamento. Evite contratos de arrendamento, leases e acordos de compra de energia, PPAs de longo prazo, que foram a ruína de muitos clientes. A melhor opção, se possível, é a compra direta. Se precisar financiar, opte por um empréstimo com juros fixos de uma instituição respeitável.
Terceiro, verifique os incentivos. A viabilidade de um sistema solar agora depende muito mais dos incentivos estaduais e locais que variam enormemente. Por fim, entenda os novos riscos. Em locais como a Califórnia, com as regras do NEM 3.0, um sistema de armazenamento com bateria tornou-se quase essencial para maximizar a economia. A era do dinheiro fácil acabou. O mercado de hoje exige que os consumidores sejam mais informados e céticos do que nunca. A história do tropeço da indústria solar americana é uma lição sobre a perigosa combinação de altas taxas de juros, políticas instáveis e modelos de negócios frágeis. Vimos a ascensão meteórica de um setor impulsionado pela promessa de um futuro verde e financiado por dinheiro barato. E então, vimos a queda. Uma tempestade perfeita de economia e política expôs as fraquezas fatais das empresas que cresceram rápido demais. SunPower, Freedom Forever e Sunova não foram vítimas de uma única lei, mas sim de suas próprias estratégias insustentáveis. No entanto, esta não é uma história sobre o fim da energia solar. Na verdade, o setor como um todo continua a crescer, embora de forma mais lenta e desigual. É a história do fim de um certo tipo de indústria solar, uma movida pela ganância. Das cinzas dos gigantes, um mercado mais enxuto, localizado e, esperançosamente, mais resiliente está emergindo. O futuro da energia solar nos Estados Unidos será mais desafiador. Dependerá menos de subsídios e mais de inovação, eficiência e da confiança dos consumidores. A revolução pode ter sido abalada, mas a necessidade de energia limpa não desapareceu. Mas e você? Você acha que a indústria de energia solar pode se recuperar dessa crise? Qual o futuro da energia onde você mora? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos muito saber o que você pensa. E se você gostou desta análise e quer mais vídeos que desvendam as histórias por trás das grandes mudanças econômicas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.